E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 59. No Sunday Paper de hoje a gente vai seguir falando um pouco de síndrome do desconforto respiratório agudo. No último Sunday Paper a gente falou sobre o uso da posição prona. Hoje a gente vai falar sobre o uso de bloqueador neuromuscular. Então, artigo publicado no New England em 2010. New England tem um fator de impacto de 70,67. Bom, então a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é uma doença que cursa aí com uma hipoxemia severa, atinge tanto pacientes clínicos quanto os pacientes cirúrgicos e tem uma mortalidade em torno de 40% a 60%, dependendo aí da gravidade da síndrome do desconforto respiratório agudo. O uso de bloqueadores neuromusculares em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo é bastante utilizado, porém sem uma sistematização, não existe um protocolo, não existe uma maneira adequada de ser utilizado. O uso do bloqueador neuromuscular, geralmente ele é utilizado para facilitar a ventilação mecânica desses pacientes, evitar que a gente use valores mais altos de pressão e volume para atingir uma ventilação adequada nesses doentes. E também para tentar melhorar esse grau de hipoxemia severa. Então, se a gente ventila um pouco melhor esses doentes, a gente consegue melhorar um pouco a hipoxemia. Então, como melhorar esse quadro entre síndrome do desconforto respiratório agudo e uso de bloqueadores neuromusculares? Então, verificar se a utilização de bloqueador neuromuscular precocemente na síndrome do desconforto respiratório agudo pode melhorar ou não os desfechos clínicos desses pacientes. Então, os autores fizeram aí um ensaio aleatorizado, controlado, multicêntrico, em 20 UTIs lá na França, um estudo duplo cego, né? Então nem os clínicos lá na beira do leito, nem os pacientes sabiam se estavam recebendo bloqueador neuromuscular ou não, e o grupo controle recebia então placebo. População desse estudo, pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, seguindo os critérios lá, né, da Conferência Americana Europeia de Consenso. Lembrando que esse artigo aqui foi publicado em 2010, então a gente ainda não tinha ainda os critérios de Berlim. Ventilação mecânica a menos de 48 horas, ou seja, né, o paciente TESAR a menos de 48 horas, e relação PO2 e FO2 menor que 150, utilizando uma PIP de pelo menos 5. Grupo intervenção, utilizava bloqueador neuromuscular, no caso desse estudo então eles utilizavam cisatracúrio como bloqueador neuromuscular, e esses pacientes também utilizavam sedação profunda. O grupo controle utilizava o placebo, como eles fizeram um estudo duplo cego, então para ninguém saber o que cada paciente estava recebendo, o paciente do grupo intervenção recebia o bloqueador neuromuscular e o paciente do grupo controle recebia um placebo para ninguém poder identificar quem estava recebendo o quê. E o grupo controle também recebia sedação profunda. Desfecho de interesse, desfecho principal, desfecho primário, mortalidade em 90 dias. Então, eles aí avaliaram 1.326 pacientes que foram internados nessas 20 UTIs durante o tempo de estudo, 340 foram randomizados, 162 para o grupo controle, o grupo placebo, e 177 para o grupo intervenção, que era o grupo que recebia cisatracúrio. O protocolo de ventilação mecânica era igual em ambos os grupos, então eles ventilavam a volume controlado, utilizando de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, e utilizavam a PIP table para regular PIP e FO2. O objetivo da ventilação mecânica era manter um platô menor que 32, um pH entre 7,2 e 7,45, saturação entre 88 e 95% e uma PO2 entre 55 e 80. O protocolo do grupo bloqueador neuromuscular, então eles recebiam uma dose de ataque de 15 mg de cisatracúrio e depois uma dose de manutenção de 37,5 mg de cisatracúrio durante as primeiras 48 horas. Então, quando a gente olha para a tabela de características, né, da característica de base desses doentes, a gente vê que não tinha diferença entre a idade, o volume corrente que esses pacientes receberam era muito semelhante, 6,55 e 6,48 ml por quilo, a PIP 9,2 e 9,2 nos dois grupos, pressão de platô 25 e 24,4, complacência 31,5 versus 31,9, FO2 0,79, 0,77, a relação PO2 e FO2 que era um pouco diferente entre os dois grupos,
106 para o grupo cisatracúrio, 115 para o grupo placebo. Então, na base, né, no baseline, o grupo placebo tinha uma relação um pouquinho melhor que o grupo cisatracúrio, não tinha diferença aí nos critérios gasométricos, utilização de posição prona, a gravidade desses pacientes vista pelo SAPS-2 era semelhante também, 50 versus 47, então eram dois grupos bem semelhantes aí de pacientes. Resultado, vamos logo de cara para o que interessa, desfecho primário, mortalidade. O grupo cisatracúrio mostra aqui, né, na curva de sobrevida, uma sobrevida maior do que os pacientes do grupo placebo. Então, uma mortalidade de 31,6% para o grupo cisatracúrio versus 40,7% para o grupo placebo. Dá um P de 0,08, que não é estatisticamente significante, mas quando corrigido para os critérios de gravidade desses pacientes, a gente tem um hazard ratio de 0,68 e um P de 0,04. Então a mortalidade em 90 dias foi menor para o grupo que utilizou o bloqueador neuromuscular comparado ao grupo que não recebeu. Para os desfechos secundários, mortalidade em 28 dias foi menor para o grupo cisatracúrio, 23,7 versus 33,3. Mortalidade na UTI e mortalidade no hospital foi menor para o grupo cisatracúrio, apesar de não ter diferença estatística. Número de dias livres da ventilação mecânica também foi maior para o grupo cisatracúrio, 10,6 versus 8,5 nos primeiros 28 dias e 53,1 versus 44,6 nos primeiros 90 dias. E o grupo cisatracúrio também teve um menor número de falências orgânicas. Então, esses pacientes tiveram menos falências orgânicas ao receber o bloqueador neuromuscular. Tempo fora da UTI. Então, não teve diferença nos primeiros 28 dias, mas teve diferença nos primeiros 90 dias. 47,7 dias para o grupo cisatracúrio, 39,5 dias para o grupo placebo. Não teve diferença aí aliás, teve diferença também em relação ao barotrauma e pneumotórax. Barotrauma, 5,1% no grupo cisatracúrio, 11,7% no grupo placebo, e para o pneumotórax, 4% no grupo cisatracúrio e 11,7% no grupo controle. O MRC, como estava a força muscular desses doentes, né? Lembra que na literatura se faz uma grande associação entre o uso de bloqueador neuromuscular e fraqueza adquirida na UTI. Então os autores tiveram cuidado de medir a força, medir o MRC desses doentes, para ver se isso era realmente uma complicação relacionada ao uso dos bloqueadores neuromusculares. E aqui nesse estudo não teve diferença, tanto em 28 dias quanto na alta da UTI, não teve diferença entre o MRC para quem recebia o bloqueador neuromuscular e para quem não recebia. Fraqueza adquirida na UTI também não teve diferença, tanto em 28 dias quanto no momento da alta da UTI. Então, conclusão. Num estudo multicêntrico, a administração de bloqueador neuromuscular no curso precoce da síndrome do desconforto respiratório agudo, junto com uma ventilação protetora, né, de baixo volume, pode sim melhorar os resultados. Então mostrou que reduziu a mortalidade em 90 dias, reduziu a mortalidade em 28 dias, aumentou os dias livres da ventilação mecânica e teve menos complicações como disfunções orgânicas, barotrauma e pneumotórax. Então, o que os autores recomendam? Aquela velha frase de fim de artigo, né? Estudos futuros são necessários para replicar e expandir esses achados antes que possam ser amplamente adotados na prática clínica. Por quê? Porque esse foi o primeiro estudo a tentar usar sistematicamente o bloqueador neuromuscular para melhorar os desfechos no paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, apesar dos desfechos terem sido, sim, bons, é apenas um estudo, então precisamos sim de mais estudos para confirmar esses dados. Espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele seu joinha aí para ajudar o canal a crescer ainda mais, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com a galera, clica aqui na setinha aqui embaixo, compartilha naquele grupo do WhatsApp onde seus amigos estão lá, ativa o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos aqui do canal e não esquece de deixar também o seu comentário, sugira novos temas de vídeo, fala como que é a realidade aí da UTI de vocês quanto ao uso de bloqueador neuromuscular e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!